Muito bem, vamos lá. Deixa eu já abrir aqui. Opa, deixa eu pôr para cima. Pronto. Hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, tá? Eu vou ter que falar algumas coisas importantes hoje aqui. E eu espero que você não se escandalize, não se assuste muito, tá? Que a Bíblia entre na sua mente, que a palavra de Deus te liberte nesta noite. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tá? Qual é a obra do Espírito Santo? Então, olha só, acompanha comigo aí. A obra do Espírito Santo pode ser dividida em três partes. Três partes. A primeira, chamar pecadores ao arrependimento. É o Espírito Santo quem chama os pecadores ao arrependimento. Nós vamos ler os versos daqui a pouquinho para demonstrar cada uma dessas partes. Eu dividi aqui para ficar didático, tá? Então, quando nós cometemos um erro, é o Espírito Santo quem fala, opa, né? Ó, acusa lá no fundo da consciência, alguma coisa, é o Espírito Santo falando. Quando você pensa assim, poxa vida, eu preciso estudar mais a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando na sua mente. Quando você pensa, puxa, eu preciso ir na igreja, olha, o ser humano não pode ficar sem Deus, não pode viver sem Deus. É o Espírito Santo falando. Então, o Espírito Santo é quem nos chama ao arrependimento, tá? E também, segunda parte, o Espírito Santo nos conduz à verdade. Só um minuto. Tá. O Espírito Santo, ele nos conduz à verdade. Existem textos bíblicos claros que nós vamos ver, que quando uma pessoa é chamada e ela aceita, o Espírito Santo vai guiando-a para a verdade, tá bom? Ele não deixa a pessoa ficar no erro. Ele vai mostrando a verdade, vai mostrando verdade sobre a volta de Cristo, vai mostrando verdade sobre o santuário, a intercessão de Jesus por nós, sabe? O perdão, a salvação, sobre os mandamentos. Ele vai mostrando como uma luz que vai iluminando cada vez mais a vida da gente. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E terceira parte, o Espírito Santo nos capacita para a vida cristã e para a pregação do Evangelho. Então, ele chama o pecador para o arrependimento, ele conduz até a verdade, e aí agora você fala, puxa, e agora, o que eu faço da minha vida? É o Espírito Santo quem vai te capacitar para viver a vida cristã. É ele quem vai te capacitar para abandonar alguns maus costumes, maus hábitos, ele que vai dar forças, vai trabalhar na mente, então ele vai te capacitar para isso. E também vai dar os dons para a pregação do Evangelho. Tá? É o Espírito Santo quem nos capacita para a pregação do Evangelho. Então, recapitulando, chama pecadores ao arrependimento, nos conduz à verdade e nos capacita para uma vida cristã e também para a pregação do Evangelho. Agora vamos ver os versos bíblicos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 26. Esse verso, ele é maravilhoso, tá? Este verso já é uma síntese, um resumo muito bom do nosso estudo. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo não existe. Sabia disso? Há pessoas que pensam, religiões famosas, eu não vou falar nome porque eu não acho legal, tá bom? Mas há religiões famosas, grandes, que dizem que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. O Espírito Santo, na ideia dessas denominações, seria somente a força de Deus, tá? O poder de Deus. Não uma pessoa, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos ver que não. Há uma divisão bem clara. O Pai é um, Jesus é o outro, o Filho é outro, e o Espírito Santo é outro, tá? Então, vamos lá. Alguém poderia ler para nós João 14, verso 6? Espera aí, o Cláudio, libera o seu som. Estou vendo que você está mexendo a boca aí. Ah, é o som que está fechado. Isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fiquem convosco para sempre.
Muito bem, Cláudio. Olha só. Olha como está escrito. E eu, é Jesus falando, eu, primeira pessoa, rogarei ao Pai, uma segunda que aparece, e ele É. vos dará outro Consolador. Então, esse outro não era Jesus nem o Pai, percebe? E aqui o Consolador é uma expressão para se referir ao Espírito Santo. Olha que coisa bonita. E eu, diz Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, veja só, Jesus não ficou aqui poucos anos na Terra. E os discípulos estavam preocupados, porque Jesus falou que ia voltar para o Pai e tal. E Jesus falou assim, calma, não precisam ficar apavorados. Eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu pedirei ao Pai, e ele vai enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Vocês conseguiram identificar 3 pessoas nesse verso? Uhum. Conseguiram identificar aí muito claramente, não é verdade? Verdade. Tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é chamado do Consolador, tá bom? É aquele que vai ficar sempre ao nosso lado, é o Espírito Santo, perdão, é chamado de Consolador, que vai ficar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, viu, Sandra? Nos momentos de dificuldades, é o Espírito Santo quem vai nos acalmar, quem vai falar na nossa mente, ele é o Consolador. Isso é muito bonito. Agora, o outro verso, nós acabamos de ler o 16, agora o verso 26. Pode ler para nós, Cláudio. Mesmo capítulo 14, verso 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Muito bem, Cláudio, muito obrigado. Aqui responde, né? A versão do Cláudio não fala consolador, fala ajudador, mesma coisa, tá? Então, ó, mas o consolador ou ajudador, põe vírgula, o Espírito Santo. Então, para não ficar dúvida, este consolador é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, diz o texto. O Pai vai enviar. Ele vos ensinará todas as coisas, percebe? Então, quem é que nos ensina é o Espírito Santo. Por isso, é o Espírito Santo que tem que trabalhar na nossa mente hoje, que nós estamos estudando a Bíblia. É ele que nos ensina todas as coisas, tá bom? Ótimo, então já vimos, o versinho é muito claro. Opa, a Selene está chegando, boa noite, Selene. E nós vimos muito claramente que existem 3 pessoas, então, da divindade aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Agora, vamos lá, vamos seguir que nós vamos ver mais coisas. Qual a missão do Espírito Santo? Vamos lá, no mesmo livro de João, aqui no Evangelho de João, Jesus fala bastante sobre o Espírito Santo, no capítulo 16, no verso 8. João 16, alguém poderia ler para nós? João 16, verso 8. Quem sabe uma outra pessoa, para a gente variar? Irmã Jô, pode liberar o som. Não, a Janaína acho que pediu primeiro, irmã Jô. A irmã Jô vai ser a segunda, tá? Daqui a pouquinho. A Janaína acho que pediu a primeiro. Desculpa, irmã Jô. Vai, Janaína, pode ler para nós. 16, verso 8. Peraí. João 16, versículo 8. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Olha que interessante. A versão da Janaína pode estar um pouco diferente das outras aí, mas foi o mesmo significado, tá? A minha fala assim, ó, quando ele vier, ou seja, o Consolador, né, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é quem chama o pecador ao arrependimento, né? Então, ele convence a gente do pecado, tá? Do pecado. E, infelizmente, essa é a realidade. Não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores. Então, ele nos convence. Isso é importante, a gente cair em si, cair na real, tá? Que nós não somos santinhos. Cair na real. Convence do pecado. Aí, eu vou procurar Jesus. E aí, então,
eu sou convencido da justiça, ou seja, Jesus morreu por mim. E também do juízo, o juízo final, haverá um juízo final. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Então, repete aí comigo. O Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Quais são elas? O pecado, a justiça e o juízo, tá bom? Olha, a obra do Espírito Santo. Então, vamos lá. Tem mais aqui ainda em João. Agora, o versículo 13. Quem leu foi a Janaína, né? Pode ler o versículo 13 agora, Janaína. O verso? O versículo. Tá Isso. no mesmo, Capítulo só que 16, mesmo capítulo 16, o versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha só, obrigado, Jane. Aqui interessante. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é quem nos guia a verdade? Então diz aqui, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele é chamado aqui de Espírito da verdade, tá? Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir à verdade. Quando ele chama alguém ao arrependimento, a pessoa aceita, próximo passo é mostrar a verdade, tá bom? A verdade começa a brilhar diante da pessoa. Há um texto muito bonito que diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É o sol nascendo sobre a terra. Começa aquelas poucas luzes e vai iluminando, iluminando. Assim é quando um pecador se arrepende e o Espírito Santo começa a ensinar a verdade para ele, sabe? E as verdades vão brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, você vai aprendendo mais e mais, tá joia? E às vezes a verdade até nos impressiona. A verdade vai nos convidar a tomar decisões a favor da verdade, tá? Porque ela vai começar a mexer com a gente, vai começar a mexer com a gente. Olha, o Cláudio descobriu a verdade há muitos anos atrás, e a verdade sempre ficou mexendo com ele, até que chegou um dia que falou, não, eu tenho que ser batizado. Não é assim, Cláudio? Eu tenho que ser batizado, porque a verdade mexe com a gente. O Espírito Santo vai nos conduzindo à verdade. Como eu disse, você vai descobrir verdades na Bíblia Sagrada importantes sobre a salvação, a lei de Deus, a volta de Cristo, o sacrifício de Jesus. E é sempre assim, tá? É o Espírito Santo quem nos conduz à verdade. Então, vamos lá, mais alguns versinhos, ainda aqui em João. João 17, 17. João capítulo 17, versículo 17. Alguém pode pensar assim, bom, o Espírito Santo vai nos guiar à verdade, mas o que é a verdade? O que é a verdade, né? Aqui a Bíblia responde. João 17, 17. A Janaína lê para nós? Lê. Pode ler? Pode, por favor. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim Olha que como legal. tu me enviaste, eu também os enviei. Ótimo. O verso 17 diz assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade, gente? Olha aqui. O que é a verdade? É a palavra de Deus, sabe? Esta é a verdade, tá bom? É a palavra, tua palavra é a verdade. Eu como cristão, você, a Bíblia tem que estar acima de tudo. Acima de tudo, é a verdade. Não é o que eu vejo na internet, não é o que eu ouço um falando, é a Bíblia. Simples assim, tá bom? Pode ser uma pessoa muito querida sua, se ela falar e não estiver de acordo com a Bíblia, tem que prevalecer a Bíblia. Quando Martinho Lutero iniciou a reforma protestante, ele falava assim, olha, eu converso. Chamavam ele para o debate, ele dizia, eu vou, mas somente a Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia, tá? Então, a Bíblia deve ser o nosso guia, porque ela é a verdade. O que sair daqui, eu vou cair aqui em filósofos. É muito bom, eu gosto também de filosofia, mas quando escapa da verdade, prevalece a verdade. Sempre deve prevalecer a verdade. A Bíblia Sagrada deve estar acima de tudo, tá bom? Então, vamos lá. João 8, 32. Nós vimos que o Espírito Santo nos conduz à verdade. Vimos que... João 8, 32 agora. Esse é um verso muito famoso, hein? Vocês vão ver que tem alguém que gosta desse verso. 17 fala que a verdade é a palavra de Deus. Agora tem algo que fala aqui
João 8, verso 32. O que a verdade faz com a gente. Então, olha, o Espírito Santo nos conduz à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando você tem um encontro com a palavra de Deus, olha o que ela faz com você. João 8, 32. A Janaína vai ler esse e as próximas é a senhora, viu, dona Ju? Só porque está no João aqui. A Janaína já achou? A Janaína está com a versão atual, aí vamos ver como é que vai dizer esse verso. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha, que legal. Esse deu pouca diferença, né? As palavras. Sim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, a verdade liberta. Não tem nada pior do que ficar no erro, tá? É a verdade quem liberta. Por mais que algumas vezes possa doer a verdade, né? Mas ela dói de uma vez só e depois sara. Eu tenho um conhecido que fala assim, é melhor avermelhar uma vez do que amarelar sempre. Então, a verdade liberta. A verdade liberta. Quando a gente fala de verdade sagrada, né? A Bíblia sagrada, ela liberta de um monte de coisas, tá? Liberta do peso da consciência, né? Liberta das práticas erradas que a gente não sabia, né? Então, a libertação plena é a libertação do conhecimento da verdade. Vamos lá, agora eu vou pedir ajuda para a irmã Jô, e vamos ler Salmo 119, verso 142. Salmo 119. Verso 142. A Bíblia, ela identifica como sendo a verdade, né, algumas coisas. Por exemplo, Jesus disse assim, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Boa de Bíblia, irmã. Já é boa de Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus também é identificado como sendo a verdade, percebe? E a Bíblia, nós acabamos de ver ela sendo identificada também como sendo a verdade, né? Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 17, 17, acabamos de ler. Mas tem outra coisa que a Bíblia chama de a verdade. Olha que interessante, está em Salmo 119, verso 142. Deixa eu ver se todos acharam, Salmo 119, no verso 142. Pode ler, irmã Jô? Ok? A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Olha que coisa bonita. Esse verso fala que o quê é a própria verdade? A lei. A tua lei. A lei de Deus. De Nós já estudamos sobre a lei de Deus, né? Falamos lá de cada mandamento, como ele é bonito, como Deus se preocupou conosco em cada um dos mandamentos. Então, os mandamentos são identificados como sendo a verdade. Então, o Espírito Santo vos guiará toda a verdade, acabamos de ver. Então, ele vai nos guiar a Bíblia, ele vai nos guiar a Jesus Cristo, e ele vai nos guiar a lei, tá bom? A lei de Deus, que é a própria verdade, diz o texto. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, resumindo esse tópico, qual a missão do Espírito Santo? Nos conduzir, nos chamar ao arrependimento, como eu falei no começo, e nos levar, conduzir até a verdade. E capacitar-nos para a propagação do Evangelho. O Espírito Santo é uma pessoa, nós falamos disso já, né? Vamos lá em João. Vamos ver de novo. Se você quiser, pode ler Mateus, capítulo 24. Bom, pode ir para João, vai, vamos lá. A gente já leu bastante esse daqui. João 14, 16. Evangelho de João 14, no verso 16. Acabamos de ler, o Cláudio tinha lido para nós. Então, como eu disse, né, alguns não creem que o Espírito Santo seja uma pessoa, né? Uma pessoa da Trindade. Pensam que o Espírito Santo é só uma força de Deus. Minha irmã Jô, lê para nós João 14, 16. Só o som, a senhora fechou o som. Abriu. Sim. Não vos... não, é o 16, né?
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse versinho aqui é porque eu transcrevi aqui para ficar bem claro, ó. Dá uma olhadinha no seu celular. E eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. São 3 pessoas, tá? 3 pessoas apresentadas de forma muito clara. Agora, Mateus também é bem revelador. Mateus, capítulo 28. Você está em João, vai para o lado esquerdo e da sua Bíblia, que vai chegar em Mateus. Capítulo 28, 19. verso 19. Vou pedir para a senhora de novo, tá, irmã Jô? Só que aguarda um minutinho. Tá. Gente, por que esses versos são importantes? Nós estamos estudando hoje sobre o Espírito Santo e sua obra, tá? E agora, mais especificamente, estamos falando do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, porque há alguns que não acreditam, né, no Espírito Santo como uma pessoa. Então, Mateus capítulo 28, no versículo 19. E de Só um minutinho, irmã Jô. Estou vendo aqui alguns ainda procurando. Pode ler. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Com todo respeito, mas tem que fechar muito os olhos para não ver o Espírito Santo aqui como uma terceira pessoa, né? É batizado em nome de quem? Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por quê? Nós somos batizados em nome dos 3? Né? Primeiro que os 3 formam uma divindade. E os 3 trabalharam pela nossa salvação. Os 3. Né? Jesus é quem veio à Terra, né? Morrer por nós. Mas lembra que eu falei agora há pouco com o Cláudio, quem não viu a gente conversando na abertura? Cada um teve uma função no plano da salvação. Hoje o Espírito Santo está aqui, Jesus está intercedendo por nós do céu, mas o Espírito Santo está aqui, ele foi enviado, né? E está trabalhando, convertendo, chamando. Então o batismo é uma vitória da pessoa ali, aceitando a salvação, e ela é batizada no nome dos 3, não é só no nome de Jesus, tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Este é o batismo bíblico. Vamos lá, vamos para o próximo. Então, muito claramente, existem, assim, mais de uma dúzia de versos nesse sentido, eu coloquei só esses 2, tá bom? Só para mostrar que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. Agora, gente, eu tenho um pouco de medo de falar isso aqui para vocês. Olha o que está escrito aí. O movimento pentecostal e o dom de línguas. Na verdade, o medo não é medo de apresentar a verdade, mas é medo de, talvez, alguém ser muito dura esta verdade para alguém que vai ouvir agora. Não sei, tá bom? Mas eu tenho que apresentar, porque existe um movimento mundial nas igrejas evangélicas que começou aí no meio do século passado, que é o movimento pentecostal, neopentecostal, que começou a falar em línguas dentro das igrejas, tá? E esse movimento de receber o Espírito Santo, que muitas igrejas têm tido hoje em dia, não sei se vocês já viram, as pessoas recebem o Espírito Santo e chegam a cair no chão. Recebe o Espírito Santo e cai, alguns rolam, outros pulam. Eu já vi uma pessoa rodar assim, ó, com o microfone, rodar, mas numa velocidade parecia um peão, sabe? E eu, se desse 3 rodadinhas, eu já ficaria zonzo. E a pessoa dá mais de 10 voltas, assim, ó. Impressionante, um êxtase, sabe? Só que na Bíblia, ninguém que recebia o Espírito Santo caía, ou pulava, ou coisa parecida. Tá bom? Vou falar, hein? Quem caía no chão, ou pulava, rodava, era uma pessoa endemoniada, não a que recebia o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo, nós vamos ver agora, tá? Tem atitudes diferentes. E nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas. O que é o dom de línguas
verdadeiro que a Bíblia fala. Porque hoje o que tem acontecido são igrejas cheias de pessoas, e as pessoas lá dentro começam a falar em línguas. E várias pessoas ao mesmo tempo falando em línguas. Um não entendendo o que o outro fala, ninguém interpretando aquilo, e um som, um barulho repetitivo, tá? Já foram feitos estudos, gente, estudos mesmos, teses de universidades, de pessoas que estudam linguística, e essas pessoas, quando estão tendo o dom de línguas, usam, se isso for, dizem assim, é a língua dos anjos, né? Se isto for a língua dos anjos, a conclusão que chegaram esses estudiosos das línguas é que é uma língua pobre, fraca, porque ela repete. São poucas palavras e repetidas várias vezes. Vou dar um exemplo aqui, não é nem a palavra certa, eu não sei falar, mas fica lá, xalabamba, xalabamba, xabamba, labamba, xabamba, labamba, labamba, e girando, e falando, sabe? Repetição do mesmo som. Enquanto que a fala humana ela é muito rica em palavras. E essa fala que as pessoas recebem ali, ela tem poucas palavras, muita repetição, né? Sem significado, sem sentido, tá? E muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, agora nós vamos para a Bíblia. A Bíblia é quem vai revelar para nós o que é o dom de línguas. Eu já adianto, existe o dom de línguas. Ele é real, tá? Mas ele é diferente do que tem acontecido. Então, vamos lá. Vamos estudar Atos, capítulo 2, tá? Nós vamos gastar um tempinho aqui estudando o livro de Atos agora. Quais as línguas que os apóstolos falaram no dia do Pentecostes? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Onde fica Atos? Logo depois do livro do Evangelho de João. A gente estava em Mateus, eu acho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu ver se era Mateus. Então, nós vamos estar em Mateus, passa Marcos, Lucas, João e chega no livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito bonito, recomendo assim demais a leitura, porque é o início da igreja. E a igreja, ela, assim que Jesus morreu, foi para o céu, os apóstolos receberam o Espírito Santo e foram pregar o evangelho, sabe? E muitas pessoas se convertiam, milhares se convertiam por dia. É uma leitura muito agradável. E nós vemos ali também as dificuldades que os apóstolos enfrentavam, né? No livro de Atos. Mesmo assim, eles seguiam firmes. Mas vamos lá, todos encontraram? Eu vou fazer a leitura, tá? Atos, capítulo 2, vou ler dos versos 1 até o 4. Cada um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, vamos lá. Os apóstolos, no verso 1, diz que eles estavam reunidos, todos numa casa, no mesmo lugar. E era o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes era uma festa em Israel, uma festa cerimonial ali importante. E vinham judeus de todos os lugares para Jerusalém. Dizem os estudiosos que nessas épocas Jerusalém ficava com mais de 1 milhão de pessoas. Olha, muita gente. 1 milhão de pessoas é o dobro de São José do Rio Preto, tá? Então, a cidade ficava lotada, cheia, e vinham pessoas do mundo inteiro, das mais variadas nações, acompanhar a festa dos Pentecostes. E os apóstolos estavam ali. E Jesus tinha falado para eles ficarem reunidos até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E acontece. Diz o verso 2, um som impetuoso, um vento encheu a casa. Tá? Aí no verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Então, nós vamos ter que saber agora o que são essas outras línguas que eles falaram. Eu já vou adiantar para vocês, para ficar mais fácil na leitura. Eles falavam as línguas das nações que estavam ali representadas. Por exemplo,
Tinha ali gente da Etiópia, tinha gente do Egito, cada um com a sua língua. E o apóstolo, ele era judeu, né, hebreu. Os apóstolos, na sua maioria aqui, de baixo estudo, né, pouco estudo, não sabiam falar outras línguas. E Deus capacitou eles para a pregação do evangelho. Lembra da terceiro requisito que eu falei que era a obra do Espírito Santo? Nos capacitar para a pregação do evangelho? Aqui é uma demonstração disso. O Espírito Santo capacitou os apóstolos para pregar o evangelho em outra língua. Vamos para a leitura? E você vai ver que vai ficar bem claro. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Observou aí? Tinha gente de todas as nações, ou seja, de todos os países, de diversos países. É claro que não tinha de todos os países. É uma expressão aqui para a Bíblia dizer que eram muitos países ali representados. Então, tinha gente de todas as nações. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você está percebendo aqui? Aqui já começa a ficar muito claro qual é a língua que os apóstolos estavam falando. Era a língua daquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Então, cada um que estava ali ouvia na sua própria língua. Esse é o dom do Espírito Santo. É a pessoa falar em uma língua que ele nunca falou antes, sem nunca nem mesmo ter estudado. Olha só, isso é o poder de Deus. Só que fantástico, trabalhar na mente e a pessoa falar uma língua que ela nunca havia estudado antes e o outro entender perfeitamente. Eu vou ler para você de novo o verso 6, porque esse verso é importante. Ó. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Quer dizer, a multidão foi se aproximando dos apóstolos, que se possuía de perplexidade. Porquanto, agora que é a frase importante, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses homens que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Gente, mais claro que isso, eu acho que é impossível. Aqueles homens chegaram ali perto dos apóstolos e falaram, poxa vida, esses homens aqui são todos galileus. Como que nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua materna? Entendeu? Ou seja, um camarada nasceu na Itália, estava ali, um italiano, com descendência de judeu, mas nasceu na Itália, falava italiano, e estava ali e fala, como que esse camarada galileu está falando a minha língua? E eu estou entendendo, né? Um romano, e eu estou entendendo na minha língua materna. Quando fala língua materna, é a língua do país onde ele nasceu. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Silene, Marisa. Tá fácil, né? Não, se tiver difícil, pode me interromper. Tá bom? Então, é língua materna, é a língua que as pessoas falam. A língua que o Espírito Santo fez os apóstolos falarem é a língua das nações, tá joia? Então, vamos lá agora. Agora, no verso 9, você tem que ligar com o verso 8. Eles falam assim no verso 8, ó. Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí o verso 9 vai falar de onde eles são. Tem pelo menos 17 países diferentes aqui, ó. São alguns que são citados, ó. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Isso aqui são as pessoas de todo lugar onde elas vieram. Da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses aqui de Creta aqui, e arábios, ó, gente da Arábia, né, tinha lá também. Agora eles perguntam, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Tá vendo aí? Claro, né? Como que nós estamos ouvindo eles falar essa mensagem tão bonita na nossa própria língua? Então, gente,
Essa mensagem que Pedro pregou e os demais apóstolos, ela foi extremamente poderosa, porque eles pregaram com autoridade para falar, pregaram coisas assim, relacionadas à salvação, Jesus Cristo, e falaram na língua das pessoas. Isso impressionou demais. Você quer ver o resultado? Dá uma olhadinha. Aí no próprio capítulo 2, no versículo 41. Capítulo 2, verso 41. Olha o resultado dessa pregação. Capítulo 2, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, capítulo 2, está o mesmo capítulo que nós estávamos. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Estou vendo a Selene procurar, é o capítulo 2, verso 41, viu, Selene? 2, 41. Então, foram batizados naquele dia quase 3.000 pessoas, muita gente. Tá? Imagine só, se eles tivessem falado essas línguas que falam hoje em dia que ninguém entende nada, como é que as pessoas seriam batizadas, né? Mas o dom de línguas foi um dom de língua na língua das nações, sabe? Se fosse hoje em dia, por exemplo, é como se estivesse visitando aqui em Olímpia, gente dos Estados Unidos, gente ali da Espanha, gente da Itália, gente que, sabe? E a Selene vai pregar, o Eliselton vai pregar, a Sandra vai pregar, todo mundo virou pregador aqui. E então o Espírito Santo nos capacita a falar a língua daquelas pessoas. Olha que coisa linda, fantástica, sabe? Isso aqui é o poder de Deus para a pregação do Evangelho. Então, é isso, tá bom? Esse é o verdadeiro dom de línguas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em mais aqui. Bom, aqui é só um destaque, se você quiser olhar aí para o... Eu já comentei verso por verso, mas olha, o verso 4 fala assim: passaram a falar em outras línguas. Aí o verso 5 fala: habitavam em Jerusalém homens de todas as nações. Então a Bíblia vai ligando, que outras línguas são línguas das nações, né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua, certo? E aí o verso 8 fala, eles perguntam, né? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Então, esse texto ele é muito claro sobre isso. Agora, o apóstolo Paulo dá algumas recomendações sobre o dom de línguas. Porque lá na igreja de Corinto, aconteceu algo parecido. Não é o que vem acontecendo hoje em dia, tá? Mas parecido. As pessoas estavam abusando do dom de línguas, estavam usando essa história de falar em outras línguas como forma de engrandecimento. Então, lá em Corinto, a pessoa falava, por exemplo, estava ali em Jerusalém, era uma igreja, uma sinagoga, ou em outro lugar, uma sinagoga, cheia de judeus, aí chegava alguém que começava a falar em grego. Ele se achava o melhor porque ele falava em grego, sabe? Então, o apóstolo Paulo começou a criticar esses hábitos. 1 Coríntios, capítulo 14. Criticar, assim, no sentido de repreender, corrigir, mostrando que isso não é correto, tá? E agora ele vai dar uma série de lições aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 14. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14. Começou a acontecer ali, nós vamos ler o verso 18, da igreja de Corinto, que algumas pessoas iam pregar, sabe, fazer o sermão, apresentar, assim, alguma leitura ou falar alguma coisa, e começava a falar em outra língua. E ninguém estava entendendo. E a igreja começou a ser dividida. Poxa, isso é certo, isso é errado, isso é, não é? E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre quando a pessoa deve falar em outra língua dentro da igreja. Olha só, capítulo 14, verso 18. Quem poderia ler para nós? Selene, pode liberar o som, Selene, por favor. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Que legal. O apóstolo Paulo, Selene, ele era poliglota. É um dos homens mais cultos da Bíblia. Dizem que provavelmente somente Moisés era mais culto do que o apóstolo Paulo, tá? Moisés foi criado nas cortes. Moisés foi criado para ser um faraó, né? Mas o apóstolo Paulo ele foi criado, educado, com um dos maiores pensadores de sua época, né? Gamaliel. Então, ele era um homem muito culto, ele falava várias línguas, ele tinha cidadania romana.
Então, aqui ele fala assim, ó, dou graças a Deus, porque falo outras línguas mais do que todos vós. Aí no verso 19, pode continuar, Silene. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha, que verso. Pode continuar aberto, Silene, que eu vou usar você em outros versos. Olha, ele diz assim, ó, eu falo em mais línguas do que todos vocês. Contudo, eu prefiro falar só 5 palavras com o meu entendimento dentro da igreja, né? Para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Ele diz, o raciocínio é lógico, ele fala, o que adianta eu falar 10.000 palavras se eu não instruir ninguém, se ninguém entender, dentro da igreja não vai adiantar nada, tá bom? Então, é preferível falar só 5 palavras que as pessoas entendam do que 1.000 que ninguém entende. E o que nós vemos hoje em dia são 1.000 palavras ou mais de 1.000 palavras que são ditas e ninguém entende nada. Agora, 22 e 23, Selene. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Tá bom até aí, eu vou explicar esse verso. Selene, eu vou explicar esse verso e depois você já leu na sequência, para não pular. A língua, diz o apóstolo Paulo, as línguas, né, o dom de línguas, constitui um sinal não para os crentes. Lembra que quando eles falaram lá em Jerusalém, no Pentecostes, os não crentes, né, ficaram impressionados? Então ele diz assim, ó, você deve usar o dom de línguas para os não crentes, não para os crentes. Para os crentes, quando você estiver dentro da igreja, você usa a profecia. O que é aqui que ele diz aqui? A profecia é exatamente ensinar a palavra de Deus, tá? Na língua da pessoa, ensinar, pregar, tá? Agora, quando você for para falar para um não crente, o dom de línguas é algo a mais para convencê-lo, tá? Agora, o verso 23, Selene. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura, que estáis loucos? Olha, que verso fantástico. Gente, alguém aqui já foi em alguma igreja que fala em dom de línguas? Fala em línguas? Já. Tá? Falam ao mesmo tempo, assim. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Vou ler de novo, vou até ler o que a Selene leu, ó. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ele está falando aqui, ó, imagine só, todos se reúnem no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, olha, cada um falando em uma língua diferente. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, ou alguém incrédulo aqui, alguém que ainda não conhece o evangelho, né? Não dirão, porventura, que vocês estão loucos? Que texto, hein? Não é isso que tem... Gente, eu já fui, sabe, em igrejas, e já vi, assim... Com todo respeito eu falo isso, mas tem que falar, né? É o estudo da noite. E é uma confusão, porque várias pessoas falando ao mesmo tempo, em outras línguas, tá bom? Alguns até em êxtase. O apóstolo Paulo falou assim, entrar alguém ali, vão falar que vocês estão loucos. Né? Então, isso é um assunto muito sério, importante. Essa não é a obra do Espírito Santo. Nós acabamos de ver qual é a obra do Espírito Santo, tá? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar mais ainda, quer ver? Verso 27 agora. Mesmo capítulo no verso 27. Lê para nós, Selene. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Olha, que interessante. Ó, no caso de alguém falar em outra língua, se alguém for falar em outra língua dentro da igreja, que não sejam mais do que 2, quando muito 3 pessoas. E todos de uma vez? Não. E isto sucessivamente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se vai falar em língua na igreja, tudo bem, pode falar. Mas fala 2 pessoas, no máximo 3, e um depois do outro. Nunca os 2 ao mesmo tempo, ou 3, muito menos a igreja inteira, falando ao mesmo tempo. Estão percebendo?
Como a Bíblia é clara nesse assunto e como há um erro muito grande nos dias atuais, né? E ele diz assim, e haja quem interprete, mesmo se for falar um só em outra língua, tem que ter outra pessoa interpretando. Eu já assisti cultos assim, né? Onde uma pessoa está pregando em outra língua e tem uma pessoa interpretando. É mais legal, você fica prestando atenção nos dois. Mas você entende certinho, tem alguém interpretando, né? Ele fala uma coisa, o intérprete fala lá, mas nunca falar nenhuma pessoa sequer sem intérprete. Olha o que diz o verso 28, Selene. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha, se não tiver intérprete, fique calado, o apóstolo Paulo está falando. Calado. Fique falando você e Deus, sentadinho no banco, mas não fale, porque ninguém vai entender nada. Então, repetindo, pode falar em língua na igreja? Pode, desde que seja 2, no máximo 3, e sucessivamente, ou seja, um depois do outro, e tem que ter quem vai interpretar. Se não tiver, fique calado, tá bom? Agora... O Eliseu, Sim, irmã Jô. Sim. Um exemplo, você virá a Guaraci pregar no próximo sábado. Aí você chega aqui e fala a língua do Japão. Quem é que vai entender? Ninguém. Se não tiver o intérprete. Irmã Jô, e aí tem um outro versinho na Bíblia que fala assim, porque quem fala em língua está falando em mistério. Isso. Né? E ele edifica só a si mesmo. E é isso mesmo. Se eu for lá em Guaraci pregar e pregar em japonês, vai ser um mistério para quem está ouvindo. E eu vou estar me entendendo, mas ninguém vai estar entendendo nada. Por isso é um mistério para os outros e eu estou sendo edificado, porque eu estou entendendo, estou lendo, mas não estou edificando a igreja. Tá? E eles pegam esse verso que eu falei e misturam tudo, né? Pega uma exceção e faz virar uma regra. Mas vamos lá, só para terminar esse tópico. Verso 33. Vai lá, Selene. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas como em todas as igrejas dos santos. Olha só, Deus não é Deus de confusão, gente. Sabe? Quando você vai na igreja, a igreja tem que estar em silêncio. É assim que funciona. A igreja é o lugar para eu ficar em estado de reverência, oração. Tem a hora de cantar, aí eu vou cantar. Tem a hora de ouvir quem está falando, aí eu vou acompanhando. Sabe? Eu posso dizer um amém? Posso, né? Não tem problema. Mas também aquela história de todo mundo falando amém e vira, também já começa a virar confusão, tá bom? Então, a igreja de Deus não é um lugar de confusão, tá? E sim de paz, como deve ser em todas as igrejas. E aí, o que você achou disso daqui? Quero ouvir vocês. O Eliselto. Assustei alguém? Não. Fala. Esses dias atrás, minha sogra é da Pentecostal de Jesus. A gente estava indo no culto, sabe? Aí eu falei, eu comentei com meu esposo, com o Hamilton, eu falei, amor, mas como assim? Nesses últimos tempos, todo mundo fala em línguas. Eu vou na igreja para entender o que Deus está falando comigo. E eu falei, eu posso estar pecando, mas eu não consigo entender nada. Aí vem na minha mente, assim, também, sempre que começam a gritar, pular, eu falo, nossa, é o capítulo 6 de Mateus, né? Que fala, não faça como os gentios que gritam, né? E pulam nas sinagogas, uma coisa assim. Eu fico pensando nisso, eu fico muito mal. As repetições, né? Alguém ia falar mais alguma coisa? A Selene? Que eu já ouvi de alguém que conheceu uma pessoa que falava em línguas, né? E interpretava. Né? Mas quem é essa pessoa? Não soube dizer. Porque eu creio que não existiu, né? Que nunca existiu. E olha, a Igreja Adventista, nós temos vários irmãozinhos que são hoje irmãos nossos, mas no passado foram de igrejas pentecostais, né?
E eles contam, assim, todos eles, que em muitas ocasiões eles ficavam com vergonha porque não conseguia falar em línguas, e eles acabavam imitando os outros, percebe? Ele fica envergonhado, porque existe um conceito nessas igrejas que ou você, se você não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. Então, você está no estágio inferior de consagração se você não falar em línguas. Olha só, não tem nada a ver. O apóstolo Paulo falou que não é para falar em línguas na igreja, certo? Não é. Então, e nós vamos ver alguns versos agora, nós estamos partindo para o fim. Olha só, exatamente sobre esse assunto. Eu preciso falar em línguas como evidência de que tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo necessariamente precisa falar em línguas? Olha só. Bom, Lucas, estamos em Coríntios, vai para o lado esquerdo. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 15. Onde eu estou? Encontraram? Lucas capítulo 1, verso 15. Algum voluntário? Antes da leitura, quero dizer que nós vamos falar sobre João Batista, tá? Um grande homem na Bíblia, elogiado por Jesus. Vocês vão ver o elogio que Jesus faz para ele. Ele não fazia nenhum sinal, nem de línguas, nem de milagre, nada. E um dos maiores homens da Bíblia, tá bom? A propósito, o próprio Senhor Jesus não falava em outras línguas. Você vai ver lá, ele está sempre falando na língua das pessoas que estão ali perto dele, na Judéia. Bom? Lucas, capítulo 1, verso 15. Quem pode ler? Eu posso. Pode. Quem chamou? Cláudio. Cláudio. Pode ler, Cláudio. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Gente, muito obrigado, Cláudio. Aqui está falando de João Batista. Se tem alguém cheio do Espírito Santo, é esse homem chamado João Batista, tá? A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, desde a barriga da mãe. Isso é verdade, porque uma vez a sua mãe chegou perto, a Isabel, né, chegou perto de Maria, e as duas estavam grávidas. E João Batista mexeu dentro da barriga da mãe. Já viram essa história? É muito bonita, muito interessante, né? Um homem cheio do Espírito Santo desde a barriga de sua mãe, desde o ventre materno. Olha o que mais a Bíblia vai falar dele. Lucas 7, 28. Lucas capítulo 7, verso 28. Mesmo livro aí, vou pedir para o Cláudio ler para nós. Então, mudamos o capítulo. Vamos para o capítulo 7, versículo 28. Pode ler? Pode. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é o menor do reino de Deus e maior do que ele. Olha que interessante, Cláudio. Jesus falando, eu vos digo, dos nascidos de mulher, ou seja, de todo mundo da terra, todo mundo nascido de mulher, né? Ninguém é maior do que João. Gente, João Batista, a Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Foi João Batista que preparou o caminho para Jesus Cristo. Sabiam disso? Deixa eu só colocar o meu carregador aqui, que a bateria baixou. Só um minuto. Pronto, senão acaba a minha bateria. João Batista foi quem preparou a bateria. Tá?
João Batista, inclusive, Advogado. João Batista, inclusive, foi quem batizou Jesus. Olha só, quanta coisa. E ele foi morto por causa do evangelho, foi decapitado. E Jesus elogiou ele aqui, tá? Agora vamos ver o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 10, sobre João Batista. Vai no Evangelho de João. Está em Lucas, já é o próximo livro. Seu lado direito. Capítulo 10, verso 41. Eu vou fazer essa leitura. Então vai. João 10, verso 41. Vamos ver quantos sinais, quantas maravilhas, né? Quantas curas, quantas vezes João Batista falou em línguas, ele que era um homem cheio do Espírito Santo. Quer ver? João 10, verso 41. Diz assim: e iam muitos ter com ele, e diziam, realmente, João fez quantos sinais aí? Não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito dele, né, de Jesus, era verdade. E muitos ali creram nele. Olha, João Batista não fez nenhum sinal. Gente, se você não fala em línguas, não se preocupe. Falar em línguas não é evidência que você tem o Espírito Santo, sabe? Uma vez eu dei esse estudo para uma pessoa e isso foi tão revelador para ela. Deu tanta paz, sabe por quê? Ela era preocupada porque ela não falava em línguas e ela se sentia menor, ela se sentia indigna, porque os outros falavam em línguas e ela não, né? Então, ela descobriu que não precisa falar em línguas. Falar em línguas não é evidência que você tem o Espírito Santo, porque João não falou, tá bom? E foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Vamos seguir aqui. Isso aqui para o fim. Último versinho da noite. Bom, então, como é uma pessoa que tem o Espírito Santo? Como é uma pessoa que possui o Espírito Santo? Pergunto para você, você gostaria de ter o Espírito Santo na sua vida? Tenho certeza que você já tem. Mas você quer ter ainda mais? Olha só como é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Gálatas, está para o seu lado direito aí, tá? Estamos em João. Vai passar Atos, depois Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Capítulo 5, versos 22 e 23. Quem possui o Espírito Santo produz um fruto. A Bíblia chama de o fruto do Espírito. E nós vamos ler agora. E eu vou ler para você. Esse é o nosso último versinho da noite. E eu vou fazer uma pergunta, hein? Daqui a pouquinho. Ó, Gálatas capítulo 5, todos acharam? Versos 22 e 23. Como é uma pessoa que tem o Espírito Santo? Vou ler agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem estas características. Ela tem em si o amor, a alegria, a paz. Bom, pergunto para vocês, quantos são os frutos do Espírito? Quantos? Gostaria que alguém respondesse. Menos a irmã Ju. Quantos são os frutos do Espírito? 6. Hã? 6? 6. Contou direitinho? É tudo que eu preciso. Tá aqui e é muita coisa. Marisa, Não. quanto deu? Não. Exatamente. Marisa, mas agora eu vou fazer só uma correçãozinha. Na verdade, são 9 características aqui, mas o fruto é um só. Observe como diz o verso 22. Mas o fruto do Espírito É o amor. Não, calma lá. Tudo isso daqui faz parte do fruto do Espírito. É um só.
Tudo isso na vida de um cristão é o fruto. Quer dizer, Deus ele não dá como fruto do Espírito só o amor, ou só a alegria, ou só a paz, ou só... Tudo isso é um fruto só, é um pacote só. Sabe uma mexerica com vários gomos? Cada uma dessas partes é um gomo, mas é tudo um fruto só. Olhe na sua Bíblia que você vai ver. Mas o fruto do Espírito é. Então, quando o Espírito Santo passa a morar na minha mente, no meu coração, estas coisas começam a brotar. É como uma árvore frutífera que está plantada num bom solo, recebe a água adequada, o cuidado, ela vai produzir fruto. O fruto que ela tem que produzir vai nascer. Quem tem o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito. E é amor. Você está querendo mais amor no seu coração? Está precisando aí? Gente, o amor é a chave de tudo, né? Tem um texto muito bonito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor é o maior dom. Quer o amor? Peça para Deus, que é fruto do Espírito. Alegria, está faltando alegria na sua vida? Peça o Espírito Santo. É Ele quem vai dar alegria. Olha só, paz. Está descendo muito atribulado, né? Indo dormir muito atribulado, preocupado. Pede para Deus paz. E a paz de Deus ela é diferente. A paz do mundo, o mundo pensa que a paz só vem com a ausência de problemas. Mas os apóstolos tinham paz e eles não tinham ausência de problemas. Muitas vezes eles estavam presos, mas eles cantavam, dormiam. E a gente está em casa, tem de tudo e às vezes não dorme, né? Então, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Gente, olhe para uma pessoa infiel. Sabe uma pessoa infiel? É uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Se você está sofrendo por infidelidade, né? Ou você está sendo infiel, lutando contra alguma coisa nesse sentido, peça o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz a pessoa ser mais fiel. Ser fiel é uma característica da pessoa que tem o Espírito Santo, tá bom? Mansidão, olha, domínio próprio. Quem não precisa de domínio próprio, né? Então, você, agora vem a finalzinho do nosso estudo. Você viu como é bonito ter o Espírito Santo? E as pessoas reduzem o Espírito Santo a falar em outra língua, coisa parecida. Não vamos fazer isso, não. O Espírito Santo, então, resumindo, ele tem uma obra tríplice na nossa vida. Nos chamar para o arrependimento, nos ensinar a verdade, nos capacitar para viver a vida cristã e para a pregação do Evangelho, tá bom? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Quer? Hoje você viu esse estudo bonito? Quer ter o Espírito Santo na sua vida? Se sim, faz assim com a sua mão, faz um joia, levanta as duas mãos, faz assim. Sim, eu quero. Diga aí, ó, sim, eu quero. Fala assim, sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Tem hora que a gente tem que falar, sabe? Falar, expressar, pôr para fora, Senhor, eu quero viver como diz a tua palavra, tá bom? Quero ter o Espírito Santo na minha vida. Então, agora eu vou fazer uma oração por você. Eu quero que você acredite que o Espírito Santo é o seu consolador. Ah, Simone colocou aí, sim, eu quero, né? Isso aí, Simone. Por isso que a Bíblia chama o Espírito Santo o consolador, né? O ajudador, tá bom? Porque ele tem essas funções. Então, vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos, bom Pai, de fazer um estudo muito bonito sobre a pessoa do Espírito Santo, Amém. o nosso consolador enviado pelo Senhor. E o que seria de nós, bom Pai, se não tivéssemos o Espírito Santo? Senhor, nós pedimos nesse momento, o Senhor acabou de nos ver, de nos ouvir, nós queremos ter mais do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Queremos, Pai, ter o nosso coração cheio de amor, de alegria, de paz. E queremos transbordar isso para outras pessoas também. Por favor, nos abençoe. Nos abençoe nessa nossa jornada cristã. Abençoe cada pessoa que está aqui estudando esta noite e também aqueles que irão ouvir a gravação. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.